História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 31 de janeiro de 1030. Morre em Mélizes, Guilherme V, Duque de Aquitânia, Conde de Poitou, meu 32º avô, 6 vezes meu avô, tetravô do Imperador Frederico, Barba Ruiva, meu 27º avô, 5 vezes meu avô, e 6º avô de Dom Afonso III, Rei de Portugal, meu 25º e 26º avô. Guilherme V, Duque de Aquitânia, Conde de Poitou, nasceu em 970 e morreu em Mélizes, dia 31 de janeiro de 1030. Era filho de Guilherme IV, Duque de Aquitânia e Conde de Poitiers e de Emma de Blois, neto paterno de Guilherme III, Duque da Aquitânia e de Adélia da Normandia, e neto materno de Teobaldo I de Navarra, Conde de Blois e de Luitgarda de Vermandois. Guilherme V de Aquitânia, o Grande, foi Duque de Aquitânia, sucedendo a seu pai, e também Conde de Poitou, como Guilherme III, desde 990 até à sua morte. Foi grande amigo do bispo Fulberto de Chartres, em quem encontrou um grande mecenas, tendo com a sua ajuda fundado uma escola e uma catedral na cidade de Poitiers. Guilherme era tido como um homem de grande conhecimento e bem educado. Devido à sua vontade de colecionar livros, constituiu uma apreciável biblioteca que contribuiu para a prosperidade da corte da Casa de Aquitânia e para transformar esta num centro de erudição no sul da França. Após a morte do Henrique II, Sacro Imperador Romano, foi-lhe oferecido o reino da Itália, mas recusou-se a contestar o título contra Conrado II. Guilherme V, Duque de Aquitânia, Conde de Poitou, era filho e sucessor de Guilherme IV por sua esposa Emma de Blois, filha de Teobaldo I de Blois. Ele parece ter herdado a habilidade de sua mãe, a formidável governante que foi da Aquitânia como regente até 1004. Guilherme teve que conter os vikings que continuamente ameaçavam os seus domínios. Em 1006, foi mesmo derrotado pelos invasores vikings. Perdeu as regiões de Loudan e Mirbalé para Fulco Nerra, Conde de Anjou, e teve que ceder Conflans, Ruffec e Chabanais para compensar Guilherme II de Angoulême, mas Fulberto de Chartres negociou um tratado delineando as obrigações recíprocas de vassalo e suzerano. No entanto, a sua corte era um centro de empreendimento artístico e ele seu patrono mais seguro. A sua piedade e cultura trouxeram paz a seus vastos territórios, e Guilherme tentou conter a onda de guerra feudal que então destruiu a unidade de muitas nações europeias, apoiando os movimentos de paz e trégua de Deus iniciados pelo Papa e pela Igreja. Fundou a Abadia de Mélizes e a Abadia de Bourgueil. Após o incêndio em Poitiers, Guilherme reconstruiu a catedral e muitas outras estruturas religiosas. Viajou muito pela Europa, visitando anualmente Roma ou Espanha como peregrino. Em todos os lugares foi recebido com pompa real. A sua corte era baseada na diplomacia internacional, recebendo embaixadores do Imperador Henrique II, Afonso V de Leão, Canuto, o Grande, e até seu suzerano, Roberto da França. Após a morte de Henrique II sem um herdeiro óbvio, alguns dos nobres do Reino de Itália procuraram um candidato exterior para eleger, em vez de manter a união com a Alemanha, aceitando a eleição de Conrado II. Uma embaixada liderada por Ulrich Manfred, Marquês de Susa, veio à França, em 1024 e permaneceu durante um ano, tentando interessar Guilherme, cujo caráter e corte impressionaram muitos. Guilherme considerou seriamente a proposta, mas ao visitar a Itália pessoalmente, achou a situação política tão desfavorável que renunciou à coroa para si e seus herdeiros. O seu reinado terminou em paz e Guilherme V, Duque de Aquitânia, Conde de Poitou, morreu dia 31 de janeiro de 1030 em Mélizes, que fundou e onde ficou sepultado. A principal fonte do seu reinado é o panegírico de Admar de Chabannes, que serviu de documentação essencial para conhecimento de Guilherme V, Duque de Aquitânia, Conde de Poitou. Família e descendência. Guilherme V, Duque de Aquitânia, Conde de Poitou, era filho de Guilherme IV da Aquitânia, dito o Braço de Ferro, Duque da Aquitânia e Conde de Poitiers, como Guilherme II, e de Emma de Blois, filha de Teobaldo I de Navarra, Conde de Blois e de Luitgarda de Vermandois. Casou por 3 vezes. O seu primeiro casamento foi com Adalmode de Limoges, viúva de Aldeberto I de Lamarche, e filha de Geraldo de Limoges, Visconde de Limoges, e Rotilda de Brosse. Tiveram um filho. Guilherme VI da Aquitânia sucedeu ao pai como Conde de Poitiers, como Guilherme IV. Casou com Eustáquia. O segundo casamento foi com Sancha da Gasconha, minha 32ª avó,
filha do Duque Guilherme II Sanches da Gasconha, irmã do Duque Sancho VI Guilherme. Deste casamento nasceu Otto da Gasconha, foi Duque da Gasconha e Conde de Poitiers. Adelaide da Gasconha, casou com Geraldo I Trencaleon Conde de Armagnac, meus 31º avós, filho de Bernardo I de Armagnac, Conde de Armagnac. Teobaldo da Gasconha, que faleceu jovem. O seu terceiro casamento foi com Inês da Borgonha, minha 32ª avó, 5 vezes minha avó, filha de Otão Guilherme da Borgonha, Conde de Mâcon, Duque da Borgonha, tendo esta depois se casado em segundas núpcias com Godofredo II Martel, Conde de Anjou. Deste terceiro casamento nasceu Pedro, chamado depois de Pedro Guilherme ou Guilherme VII da Aquitânia, meu 31º avô, 4 vezes meu avô, foi Duque da Aquitânia e Conde de Poitiers, como Guilherme V, de 1039 até sua morte, sucedendo a seu irmão Otto. Guilherme, entretanto, não sucedeu ao irmão na Gasconha. Foi apelidado a Águia ou o Duro. Foi casado com Hermesinda de Loncuy, minha 31ª avó, 4 vezes minha avó, tida por alguns historiadores como filha de Adalberto, Conde de Loncuy, Duque da Alta Lorena e de Clemência de Foix, Condessa de Bigorre. Guido Godofredo, chamado depois de Guilherme VIII, meu 31º avô, 4 vezes meu avô, Duque de Aquitânia e Conde de Poitiers, como Guilherme VI, casado com Hildegarda da Borgonha, minha 31ª avó, 4 vezes minha avó. Inês da Aquitânia e de Poitou, casada com Henrique III, imperador do Sacro Império Romano Germânico, meus 31º avós, 5 vezes meus avós.